Comportamento. Cara amarrada. Ninguém gosta de ser atendido por alguém que está com cara de poucos amigos, demonstrando que está infeliz e aborrecido. Um atendente não precisa estar sorrindo o tempo todo como um bobo da corte, mas deve ter uma expressão leve e tranquila. Lembre-se, ao vestir o uniforme, devemos esquecer dos nossos problemas pessoais. Os clientes querem nossa atenção e carinho. Então a gente sabe que você é um ser humano e que os problemas da vida pessoal não vão sumir, mas o cliente não precisa saber que você está com problemas pessoais. E uma coisa também que eu sempre costumo falar é o seguinte: cara feia, mau comportamento, tratar mal as pessoas só gera mais problemas. Porque aí você vai ver alguém que vai chegar e vai lhe perguntar o que está acontecendo, ou que vai questionar, ou que vai lhe tratar mal, porque já vai chegar. Muitas vezes, quando o cliente vê um atendente de cara amarrada e precisa falar com ele pensa assim: vixe, lá vou lá ter raiva. E acaba tendo raiva mesmo, porque ele já chega com quatro pedras na mão, você já vem com cinco e começa uma disputa que vai ser ruim para o seu lado, porque na hora que o cliente for reclamar, ele vai reclamar para a gerência, ou então dar o azar até do proprietário estar passando, e você acaba se sujando por um algo tão simples que você poderia ter evitado tendo tratado bem o cliente e que é a tua obrigação. Não está fazendo mais nada além da tua obrigação do que tratar bem o cliente. Porque você não está lá na empresa para tratar mal o cliente. Você está para fazer o teu trabalho, mas uma parte importante do teu trabalho é atender o cliente. Até porque sem cliente não tem trabalho. Mau humor. O mau humor é o pior veneno no atendimento. Pessoas com mau humor não são capazes de expressar afetividade e parece que estão sempre brigando ou agredindo o outro. É muito fácil uma pessoa de mau humor falar alto e ofender um cliente. Uma pessoa mal-humorada vive resmungando e não se agrada com nada. Mau humor pode ser doença que deve ser tratada com a ajuda de um bom psicólogo. E aí nós temos vários canais, vários meios de serem atendidos. Então, se você tem um mau humor crônico, é importante você, hoje em dia, pela internet mesmo, você consegue atendimento. Tem várias clínicas, algumas clínicas que têm atendimento gratuito, tem o sistema público de saúde, tem vários canais, vários meios de você resolver o teu problema. E é importante entender que a empresa não é uma instituição para resolver o teu problema. A gente, lógico, vai procurar ajudar, vai procurar indicar, vai procurar aconselhar, mas não é papel da empresa trabalhar com teu mau humor. É importante que você vá trabalhar e procure ter um bom humor para poder desempenhar bem as tuas atividades, as tuas ações na empresa. Mascar chiclete. Esse é um hábito muito feio, deselegante e ainda mais se a pessoa mastiga com a boca aberta e faz barulhos. Esse hábito feio é muitas vezes acompanhado de outro. Após o seu uso, a goma deve ser jogada em local adequado, no lixo. Mas aí a pessoa coloca embaixo da mesa, embaixo de uma cadeira, coloca no chão e acaba pregando e faz toda uma sujeira que totalmente desnecessária e que para o atendimento principalmente acaba comprometendo. Então é um hábito imperdoável você atender mascando chiclete. Não tem nem tanto o que falar sobre isso, porque é uma coisa extremamente básica. Falar ou rir alto. A gente falou que é importante ter bom humor, mas também o excesso também faz mal. Então, rir demais. Não é educado falar ou rir alto em lugar público. No ambiente de trabalho, muito pior, especialmente na área de vendas do supermercado. Essa atitude demonstra que a pessoa é muito debochada, que gosta de chamar a atenção dos outros para si. Muitas vezes o cliente pensa que estão rindo dele, que estão tirando, fazendo chacota dele. Então evite essas risadas altas, evite ficar falando muito alto, porque isso acaba gerando um descontentamento por parte do cliente. Fazer de conta que o cliente não existe. Infelizmente, essa é uma atitude muito comum
que muitas vezes a gente pode acabar entendendo que é uma certa timidez do funcionário, é um medo do cliente pedir alguma coisa, então ele fica ali meio que se escondendo. Só que isso é um pecado gravíssimo. Entenda, todos nós estamos lá na loja para servir ao cliente. Sem o cliente não tem por que ter loja. Então não há atitude pior do que esta. Estar na área de vendas e fingir que não vê o cliente é muito desagradável e prejudica o negócio. Você deve lembrar sempre que um atendente, mesmo que esteja ocupado realizando uma tarefa, deve deixar o cliente perceber que está ali para servi-lo se ele precisar. Então não é porque você está carregando produtos, não é porque você está fazendo uma reposição de uma gôndola, ou varrendo, ou porque você está ouvindo um líder ou até um colega com uma orientação. Qualquer trabalho que você esteja fazendo não é mais importante do que atender o cliente. Sempre, por mais que você esteja extremamente ocupado e não possa de jeito nenhum atender o cliente, no mínimo é chamar alguém para que possa atender o cliente, porque o cliente é sempre uma prioridade. Então, eu vou repetir várias vezes: sem cliente não tem empresa. Sem cliente não tem por que o negócio existir. Então a razão fundamental é atender o cliente. E não é só colocar o produto lá à disposição do cliente, mas tirar as dúvidas dele, atender bem, tratar muito bem o cliente. Brigar ou discutir com o cliente nem se fala. É um atendimento, é um ato, é um comportamento totalmente inadmissível. Então essa atitude está totalmente errada e deve ser evitada a qualquer custo. Não podemos dizer que o cliente tem sempre razão, pois nós sabemos que existem clientes que são grosseiros e mal educados. Porém, mesmo assim, não podemos confrontar o cliente. Com clientes difíceis é preciso manter a calma e, se for o caso, chamar alguém para ajudar na questão. Você não vai bater de frente, você não vai bater boca com o cliente. Então, quando você tem um cliente difícil que está puxando muito a discussão, primeiro, faça ele falar, pergunte o que ele precisa, pergunte como ele espera que seja resolvida aquela questão, faça perguntas inteligentes para fazer ele desabafar, ele falar, porque muitas vezes o cliente que está irritado, ele quer só alguém para ouvir. Segundo, tenha cuidado ao concordar com o cliente. Você deve concordar com o cliente em alguns aspectos. Não, por exemplo, se ele fala que a empresa é incompetente, que os funcionários são incompetentes, que está tudo errado. Mas, por exemplo, ele dizer que está insatisfeito. E você pode concordar dizendo, eu entendo que realmente isso gera uma frustração. Realmente isso eu ficaria chateado também no seu lugar, mas vamos ver uma maneira de resolver. Então, quando você se coloca ao lado do cliente e não contra o cliente, você acaba diminuindo esse estresse. Então, procure sempre numa situação de um cliente que está questionando, que está querendo discutir. Primeiro, procure entender qual é o motivo dele. Segundo, mostre que você está ao lado dele. Você quer que ele saia de lá feliz. E terceiro, mostre que tem os limites da empresa, que nem tudo vai poder ser feito do jeito que ele quer, mas que pelo menos você vai estar lá junto com ele para tentar ajudá-lo a ter a melhor experiência possível. Eu sei que é difícil, mas com treino isso acaba sendo muito mais fácil de lidar. Brigar ou discutir com colegas. Então, da mesma forma que você não pode discutir com o cliente, também você não pode discutir com os colegas. As brigas devem sempre ser evitadas, especialmente no ambiente de trabalho, principalmente ainda no ambiente de acesso ao cliente, porque mesmo na área interna não é admissível, em um ambiente onde o cliente não tem acesso, brigas e discussões entre colegas. Se houver diferenças a acertar com um colega, faça isso de cabeça fria, conversando de uma maneira civilizada. Se for um problema de trabalho, solicite ajuda da chefia, de algum líder, do gerente. Se for um problema pessoal, resolva fora da empresa. A empresa não é lugar para você estar resolvendo problemas pessoais. Comentar a vida pessoal na área de atendimento.
seja comentar a sua, seja comentar a vida pessoal de algum colega ou de algum cliente, que é pior ainda, porque o cliente vai achar que na empresa se fala da vida dos clientes. Então pense bem, o que os clientes têm a ver com a sua vida particular? Nada, não é mesmo? No trabalho, procure ser muito profissional. Evite assuntos pessoais, mesmo que estejam relacionados ao seu trabalho. Os assuntos pessoais devem ser tratados em ambientes reservados, envolvendo somente as pessoas que estão relacionadas a eles. Assim, você não dá margem para fofocas, que são um grande veneno dentro da empresa. E também ter muito cuidado para não estar reclamando da empresa, reclamando do trabalho, reclamando da vida na frente do cliente, que o cliente não tem nada a ver com isso. Tem alguns clientes que podem até dar corda e ficar falando, conversando com você sobre isso, mas não é o ideal. Então, evite de toda forma estar reclamando da sua vida, reclamando do líder, reclamando de um colega, reclamando de qualquer coisa, seja pessoal ou profissional, no ambiente de trabalho. Então, não fale também de clientes, não fale, evite esses comentários pessoais, seja de quem for.